Olá, pessoal! Estamos chegando com o nosso Pod SBO e contando a história de nossa cidade, trazendo personagens importantes que fizeram e fazem parte da história de Santa Bárbara do Oeste. Olha que bacana, né? A gente vai poder contar a história um dia da Forte ou não? Hã? Também. É uma história fantástica, meu. Faz parte da história de Santa Bárbara do Oeste. Mas por que você está perguntando isso? Porque ninguém valoriza, né? Precisa valorizar as pessoas que trabalham muito para que a cidade fique limpa. Gente, estamos chegando com o nosso Pod SBO. E olha, aqui do nosso lado, a presença do meu parceiro, né? Eu sou co-criador do Pod SBO, juntamente com o nosso Adegas Júnior. Seja bem-vindo, Adegas! Ô, Ronaldo, sempre uma alegria muito grande. Esse programa que tem feito bastante sucesso e trazendo à memória da nossa cidade tudo aquilo que aconteceu nesses mais de 50 anos, principalmente aqui da Zona Leste. E tem muita coisa boa para ser lembrada e guardada, né? A gente quer fazer isso se tornar arquivo histórico também em Santa Bárbara do Oeste para toda a nossa região, para todo o nosso estado, para todo o nosso Brasil e para o mundo, né? Quem sabe daqui 20, 30, 50 anos alguém vai lá pesquisar e vai ver lá o Pod SBO e vai aproveitar tudo aquilo que está guardado na memória e também nos vídeos. Esse é o objetivo. Exatamente. Que as pessoas tenham lá um banco de dados. Fantástico. E quando quiser conhecer a história, como hoje nós vamos contar a história aqui, desse grande amigo, show de bola, né, que fez muito pela nossa cidade e faz hoje ainda pela nossa cidade, muito com certeza, principalmente pelo trabalhador do setor têxtil. Esse grande amigo é o nosso querido Cláudio Perecim. Seja bem-vindo, Cláudio. Primeiramente, obrigado aí pelo convite que vocês fizeram para mim, de vir aqui falar um pouco da minha história, da história de Santa Bárbara do Oeste, junto com o meu trabalho, tanto político sindical como político partidária. E eu vim aqui falar um pouquinho também da minha história aí para todos os nossos telespectadores, né? Cláudio, antes da gente entrar na parte partidária, na parte têxtil, a gente quer que as pessoas conheçam o Cláudio Perecim, ser humano. Quem é Cláudio Perecim? Conta um pouquinho da sua vida. Cláudio Perecim, ele viveu aí, né, 17 anos em Mombuca, trabalhando na roça. Perdi meu pai com 11 anos, não tinha nem bem 11 anos completo ainda. Uma vida dura, uma infância dura mesmo, pobreza máxima. E aos 17 anos e meio, a gente resolveu vir para Santa Bárbara do Oeste. Primeiro, meus dois irmãos vieram na frente e depois a gente acabou vindo também depois com o resto da família. Eu, minha mãe, né? E minha irmã, nessa altura, o campeonato já tinha casado também, ela morava no sítio, mas no sítio do marido dela. Enfim, e viemos para Santa Bárbara do Oeste em 1973. Eita, que bacana. E engraçado, chegando aqui, meu irmão já trabalhava na Sermatex, e aí eu falei para ele se ele podia arrumar serviço para mim na Sermatex, porque a gente vem do sítio, né, não sabe até procurar um emprego, tudo. E, coincidentemente, ele falou com o gerente, que o gerente acabou sendo meu padrinho de casamento, o Arnaldo Boareto, falecido Arnaldo João Boareto. E aí ele me arrumou um serviço para mim na expedição. Entrei 8 horas da manhã, e aí botou num serviço meio pesado lá. Eu falei trabalhei até as 11 horas, falei para o senhor Arnaldo, não volto mais trabalhar aqui. Falou, por quê? Pô, você tá brincando, cara. Tô carregando peça de 100 quilos na cabeça com 17 anos, um rolo de tear lá de 350 quilos. Não. Eu não sou, que lá no sítio eu trabalhava assim, mas tinha carregadeira. Eu nem sabia que tinha empilhadeira. Lá tinha carregadeira. Aqui não, né, meu? Então eu não volto mais. Se não tiver outro serviço para mim aí, agradeço. Beleza. E aí acabei no outro dia cedo, não tinha documento nenhum, porque do sítio não tinha documento mesmo, né? E aí foi tirar os meus documentos, RG, tudo que precisava tirar aí um ser humano para ele ter uma identificação.
E nesse período aí eu fui na Camafalda, lá na Home, né? Pedi serviço na Home lá. E daí ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 17 anos e meio. Eu falei, a Home não contrata pessoas que estão em fase de alistamento militar. Eu falei, tá bom, você não pode, isso é regra da empresa, norma da empresa, obrigado, da mesma forma, vamos partir para outra. E nesse, pulando 2 dias, o meu irmão deu notícia para mim que era para mim ir lá, né, que na Sermatec de novo, que tinha um serviço para trabalhar na máquina. Opa, então agora começou a melhorar, né? E foi lá, comecei a trabalhar na máquina, uma secadeira de tecido, aí já começou a melhorar, não carregava aqueles pesos mais, né? E, enfim, e essa brincadeira aconteceu em 6 de agosto de 1973, e meu registro está hoje na Sermatec, embora não funcionando, mas está com o CNPJ aberto, meu registro está lá até hoje nessa empresa Sermatec Indústria Tecido Limitada. Entrei na expedição, como eu disse, depois foi embora, aí voltei nessa máquina secadeira, eu passei para engomadeira, e da engomadeira eu passei para caldeira, ali trabalhava junto, caldeirista e engomador, né? E aí onde que já estava já de ajudante de engomador, né? E meu irmão ainda estava na tinturaria. Aí, de repente, eu comecei a ver, né, naquele período que eu fiquei na máquina de secadeira de tecido, eu comecei a ver a engomadeira achando linda, maravilhosa trabalhar naquela máquina. Eu comecei a encostar lá e comecei a ir de domingo, trabalhar de sábado, ajudar a fazer limpeza. 5 meses depois, eu já estava de engomador. Já estava de engomador ganhando no mínimo 30%, 40% mais do que o meu irmão que trabalhava na tinturaria no GIG, né? Mas tudo isso não foi assim por acaso, né? Porque eu conheci o falecido Américo Natal Furlan, um grande amigo meu que me ensinou a trabalhar em engomadeira. E aí descobri que ele tinha um cunhado dele que trabalhava de contramestre na tecelagem. Aí eu cheguei um dia nele lá e falei, Bril, dá licença, meu, você tem seu cunhado que trabalha aqui, deixa ele se ferrando aqui na engomadeira, rapaz, leva ele para aprender na tecelagem. Você não tinha pensado nisso? Vou fazer isso. Um mês depois, levou ele para a tecelagem e eu pumba no lugar dele. Meu salário já deu um salto para cima. Então, o sucesso de cada um de nós depende de nós mesmos. Nós temos que buscar o sucesso. As pessoas podem fazer tudo o que você quiser, né? Mas para você ter o sucesso, mas o sucesso depende da gente própria, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Então, Adeca, estou feliz de estar aqui falando com você, falando com o Ronaldo. Aqui está o Walter Forte também, o cinegrafista, né, que eu esqueci até de fazer menção no início. São pessoas que têm uma história na cidade, né? História de limpeza. Quem não gosta de ver uma cidade limpa? Né? Quem não gosta, você vai... o básico da administração pública. Você está do lado de um espaço da área pública, aquele mato que dá 1,5 metro de altura. Você vai virar uma esquina, você não enxerga nem o cara que está vindo. Aí entra o pessoal da limpeza. Muito importante. Calma, vereador. Calma. Já está querendo... Continua contando sua história aí, pelo amor de Deus. Mas você viu que o seu dom de buscar direito, né? A primeira ação sua, você já mostrou que veio para... Opa, pera lá. Aqui, já vou pleitear aqui um emprego melhor. Já virou sindicalista logo no primeiro dia de trabalho. Então, é isso aí, tá no sangue. Deixa agora... Mas e daí, depois que você virou tecelão... Não, tecelão, eu não cheguei nem a ser tecelão. Não. Virei engomador. Depois de engomador e caldeirista. Depois, aí, eu vim um mecânico arrumar a engomadeira, que era uma máquina alemã, né, da Santa Clara alemã. Eu comecei a tacar a mão na graxa lá para ajudar ele também lá a limpar a máquina, a limpar a corrente. No fim, eu acabei virando mecânico geral na Sermatex, inclusive da própria engomadeira. Olha lá, mecânico geral. Aí, 1987, pelo meu jeitão de ajudar as pessoas, os colegas de trabalho, aí me convidaram para fazer parte da diretoria do sindicato, 1987. Antes disso, você não pleiteou nenhum casamento, nada? Não, eu casei depois. Depois? Casei bem depois. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá em Mombuca ralhava algodão na roça ou não?
Eu trabalhei muito lá na parte. Cheguei a ralhar algodão também, mas foi muito pouco. Mas mais era plantio na cana, arroz, milho, feijão. Era tudo isso daí que nós. Era uma época de uma agricultura, naquela época, Pelicim. Era uma agricultura mista, né? Não tinha monocultura. Hoje, Mombuca é só cana, né? A nossa região é só cana. Santa Bárbara do Oeste virou a pérola açucareira, né? Nós chegamos a ter 5 usinas de açúcar, né? 5 usinas de açúcar. Então, é show de bola, né? Você vê a economia do Brasil era o açúcar e a nossa cidade era a referência, uma das referências no estado de São Paulo e no Brasil, né? E Mombuca é uma cidade pequena, mas importante nessa... Então, aí em 87, você Virei sindicalista. Virei sindicalista. Foi escolhido como sindicalista fazendo parte da diretoria quando era a dona Maria de Lourdes. Maria de Lourdes era a presidente do sindicato. Bom, 1990, aí trabalhando na própria empresa ainda, de mecânico geral, e depois, em 1990, eu fui escolhido para assumir a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Santa Bárbara do Oeste, né? Aí, um desafio para quem pouco tempo antes trabalhava na produção e, de repente, virou um defensor dos trabalhadores de uma categoria, né? Aí passei a ser o presidente da entidade do Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste, no qual, até hoje, eu assumo esse cargo ainda. Já são 33, eu indo para 34 anos. 34 anos. Eu ainda tenho meus cabelinhos. Aí depois que virou presidente, aí foi atrás da primeira-dama. Em 1979 que eu fui para ver a minha vida familiar daí, né? Arrumar uma mulher para namorar e casar. É importante, acho que é. Também em 1975 eu tive um acidente na máquina, ainda também quando trabalhava na engomadeira naquele período, mas fiquei 9 meses afastado, depois voltei novamente trabalhando. O que eu queria era trabalhar, pedi para o médico me autorizar e eu trabalhar, porque não aguentava mais ficar em casa. A pessoa de sítio, ela vem com a vontade de trabalhar e é a geração, né? E como é que você enxergava Santa Bárbara do Oeste naquela época? Olha, anos 70, começo de 80. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Era um momento tão bom, mas tão bom, que tinha tanto emprego que faltava até mão de obra. Eu cheguei a ganhar uns trocos da empresa para arrumar uma pessoa para trabalhar dentro da empresa. Acredite se quiser. Quem contratar uma pessoa, trazer uma pessoa aqui da família, indicação, vai ter um plus no seu salário, acredite se quiser. Mas naquela época dos anos 70, poucas pessoas lembram disso, né? Os da nossa idade devem lembrar. Tinha carros de som pedindo para ir trabalhar na empresa. Tinha. Se apresente, se você quer ganhar um pouquinho mais, vai então, a empresa, vamos negociar o salário. Isso é fantástico. E ninguém entendeu porque eu falei que você ralhava algodão. Né? Eu quero explicar. Eu falei para não. Porque o seu destino era o têxtil. Tem ligação. Tem tudo a ver. Todo moleque que era da roça, tem tudo a ver. Todo mundo que era da roça quando migrou para cá, mas não tem nenhum que não ralhou algodão. Por isso que eu te perguntei, que estava no sangue já. Você não sabia que você era o cara do têxtil. Não sabia que ia futuramente. Tá certo. E daí, em 75, trabalhava ainda na Sermatex, quando ainda era lá no salão de Giovanni Burdrone. Então eu sempre trabalhei 12 horas, trabalhando 12 horas, e por isso que a vida dura do sítio que veio para a cidade, conseguimos, né, os irmãos, tudo solteiro, a gente melhorar um pouco a vida, compramos uma casinha lá na Fazenda Santa Luzia, no bairro Santa Luzia, e o mais engraçado, que nós almoçava ou jantava, e aí nós íamos um pouco na rua lá para descansar aquela horinha de folga. E começou a passar uma morena lá na calçada, cara. Eu comecei a olhar aquela morena
Eu falei, putz, a vida, viu? Eu acho que nós vamos pensar em embarcar nessa aí, viu? E por coincidência, tinha um outro rapaz que trabalhava comigo e tinha brincadeira nas casas, aqueles tempos lá. Os bailinhos. Os bailinhos nas casas. A brincadeira era bacana. Nas casas. Um dia eu fui na brincadeira da casa desse rapaz que trabalhava comigo na Sermatex, né? E naquela época a brincadeira era um respeito enorme. Era respeito, era sadio, né? Era sadio. Não tinha excesso de bebida, aquelas coisas todas. Aí quem que eu vejo lá? Não, tinha bebida, pô. A bebida era Cuba Livre. É isso aí. Com Coca-Cola e limão. É isso aí. E era bom, não era? Daí o que aconteceu? Então vamos lá, né? A Morena estava lá, vamos lá. Chegamos junto, convidaram para dançar, vamos dançar. Aí a conversinha no pé da orelha. No fim, sabe o que virou? Casório. Namoro e casório. Quantos anos já, irmão? 17 de fevereiro agora, 45 anos de casado. Show de bola, hein? 45 anos de casado. É uma história, né? Não, é fantástico. É uma história. O horário de descanso na rua lá, então, fez sucesso. Fez sucesso. Fez sucesso. Show de bola. E o mais gostoso, né? São épocas diferentes. E é bom lembrar essas épocas. É bom, porque isso faz parte da história. Né? Isso é bacana. Faz parte da história da vida da gente. Você vai voltar lá atrás, você vai ver que tem toda uma história para chegar onde a gente chegou. Quantas praças central você viu até hoje? Praça Central. Na nossa praça. As mudanças. Quantas praças? Porque era uma coisa em 70, outra coisa em 80, outra coisa em 90. Foi tempo. Coreto. Teve. Na praça mesmo, essa praça nossa aqui. A Praça Central. Coronel Luiz Alves. Os homens caminhavam de um jeito, rapaziada, e as meninas do outro. Você entendeu? Não precisa ser tão profundo. As meninas do outro, ao contrário. Não podia ir para o mesmo lugar porque não encontrava nunca, né? Tem que ser uma para lá, outra para cá. Mas tinha uma técnica, né? Funcionava. Funcionava. Conta essa técnica aí, como é que era? Conta aí. Você vai na contramão, pô. Você vai ficar de frente a frente. Uma ia na mão, outra ia na contramão. Porque lá podia ter contramão, não tinha problema de ser multado. Não tinha problema. Então é uma história que a gente conta e realmente é uma história bonita, né? Porque é uma história de dificuldade, depois foi se acertando, né? Você vai no São Vicente aqui da Rua Limeira, você vê na parede várias fotos da Praça Central. Sim. Muito bacana. Isso é bacana. Isso eu não sei quem está fazendo isso nos comércios, mas eu já vi em alguns comércios, provavelmente deve ser ligado à Secretaria de Cultura do município. Conta muita história. E isso é bacana, né? Hoje, por exemplo, no Mercadão Municipal da cidade lá, que ainda é um mercadão que deixa muito a desejar, por conta do início que está se começando agora. Eu acho que a nossa cidade se passou muito tempo, deveria ter um mercadão municipal, né? Porque o mercadão municipal no município é uma referência, um ponto de encontro, né? Mas está lá, temos esse hoje que está lá e tem muitas lembranças, muito fotos antigas, pessoas que foram muito importantes na construção da sociedade e da nossa cidade. Tá, anos 90, aí você assumiu a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis. Isso, exatamente. E quando é que aconteceu a queda? Porque a nossa região era muito forte com relação à indústria têxtil, a economia crescendo, e de repente começou a cair, começou a decair. Como é que você encarou tudo isso? Como é que você viu tudo isso acontecer? Conta pra gente. Foi uma dificuldade muito grande. Primeiro, que quando um cidadão chamado Fernando Collor de Mello, fez a em 1990, ele tomou dinheiro de todo mundo com uma infração. Eu acho que a ideia dele era abaixar a inflação, porque o último mês que a da inflação deu 84,32 ao mês de inflação. Não dava também para tocar o país daquela forma. Só que a atitude dele, o projeto dele que ele fez, ele destruiu o setor produtivo, destruiu famílias. Por quê? Ele tomou dinheiro de todo mundo, quem estava dinheiro aplicado, porque era assim, você tinha R$1.000 hoje, o mês que vem você tinha 1.840. Então, muita gente vendeu a casa para pôr dinheiro na poupança, porque rendia mais do que qualquer coisa. Tanto que foi criado o Vale Quinzenal
porque para não ter uma perda muito grande, para repor o dinheiro que o Vale Quinzenal foi criado lá naquela oportunidade. Foi naquela oportunidade, não tinha o Vale Quinzenal. Sim, tem muito sentido. O adiantamento salarial. E foi criado exatamente para suprir essa defasagem do dinheiro, que era tudo ilusório, né? Porque os caras no mercado era com a maquininha todo dia, né? Eu lembro aquela maquininha da etiqueta. Até hoje eu escuto o barulho, era impressionante. Então, ceia de manhã era um preço, à tarde era outro. Meu pai chegou a ter um mercadinho e a gente fazia muito isso. Meu Deus do céu. Então, e aí... Todo dia subia as coisas. Subia. Então era uma ilusão, aquilo tudo lá era uma ilusão. Quando o Collor prendeu o dinheiro de todo mundo, deixou só 50 mil no bolso da turma, descapitalizou a empresa, não sei 50 mil não, 50 cruzado... Cruzeiro. Não, era Cruzeiro. Cruzado virou em 1986. Foi. Cruzado e Cruzado Novo. Cruzeiro, Então, deixou 50 mil Cruzeiro, era 1.000 Cruzeiro mesmo, no bolso da turma. E como que fazia? Como é que a empresa pagava o funcionário? Você descapitalizou tudo, prendeu tudo o dinheiro. Nossa, foi uma situação difícil pra caramba, né? Então, eu lembro até hoje. E eu assumi, naquele momento, a presidente do sindicato nem sabia o rabo do foguete que tinha pego naquela época, rapaz. Por quê? Porque aí você não tinha mais como você buscar, naquele momento, melhoria para os trabalhadores, melhorar a vida dos trabalhadores, a renda per capita, porque o trabalhador, ele tendo um salário melhor, ele compra mais, produz mais, a empresa produz mais, é um círculo, né? É um círculo. E aí, foi um momento muito triste pra caramba. E o que é pior, além de tudo, ele escancarou o mercado internacional, abriu a concorrência dos países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? E aí, o que aconteceu? Aí começou a vir, com a globalização, começou a vir produto da China. Tailândia. Dos países asiáticos, de uma forma geral, né? Então já começou a vir esse bendito tecido e começou a quebrar a indústria têxtil. Você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso, sabe? É lógico que é uma visão minha. Eu acho que a globalização ela é inevitável e hoje a gente veja isso. Não, e vive com ela. Vive, não tenha dúvida disso, né? Mas, e foi muito importante a abertura econômica do Brasil. Eu acho que faltou ali porque eu falo isso porque eu fui muito prejudicado financeiramente naquela oportunidade também. Eu posso imaginar. Né? Eu já tinha uma empresa constituída naquela época. E vendia tecido também. Trabalhava no setor têxtil de confecção. Na época, eu tinha uma grande empresa que fabricava roupa de boneca, brinquedos. Eu era do setor de brinquedos, que quando houve a abertura econômica, os principais mercados que sofreu muito foi o têxtil, o de brinquedo e o de calçadista. E lâmpadas também. Então, na minha opinião, o que faltou ali? Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade. Não, faltou preparação para fazer a transição. Foi de uma maneira muito brusca. Porque eu ouvia muito, e eu ainda ouço, que faltou investimento para melhorar a tecnologia, para dar condição para fazer... para fazer o tecido para competir. E era um conceito. O nosso equipamento era muito ruim. O empresariado brasileiro também tinha um outro conceito. Eu lembro, isso é a realidade que eu vou falar para você. O empresário do setor têxtil, quantas indústrias têxtil tinha naquela oportunidade na cidade? Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Nova Odessa, que é o polo têxtil da região. Tinha mais de 600 indústrias. Mais. Só aqui nas duas cidades, cidades. Isso, né? E naquela época ninguém pensava em atualizar a planta produtiva. O que o cara tinha? Por quê? Porque também ele não conhecia, ele não tinha acesso a equipamentos tecnológicos. Eu lembro que um tiar fazia 100 metros por dia de tecido, de repente chegou um tear de jato d'água, que foi o primeiro, foi água, né? Na Sermatex foi uma empresa, na Sermatec foi jato de ar, porque lá virava algodão e não podia molhar. Não podia molhar. É isso. Então, que fazia 1.000 metros por dia, que era 10 vezes mais, então era uma tecnologia absurda. E o empresariado, principalmente do setor têxtil, não estava preparado, porque ele tinha um outro conceito. Não é só não investia só na indústria. Adegas, não é só um conceito, ficava fácil trabalhar porque o
o imposto de importação era tão alto que ninguém entrava no Brasil. Então, com aquele tearzinho dele de 120 batida, de 120 RPM, rotação por minuto, o caso. Ele resolvia o caso e sobrava muito dinheiro. Só que quando veio a concorrência, aquele tearzinho de 120 batida por minuto, lá, RPM, começou a vir tear, competir com teares lá fora que já rodava 600, 700 RPM, que tem tear hoje que vira 1.300 RPM por minuto. Entendeu? Ele vai andando, você vê ele andar assim, o rolo. É muito tecido demais, com menos mão de obra que para trabalhar naqueles teares, porque um tear ovo, o máximo que a pessoa trabalhava era com 15 teares. Nesse picanol, nesses teares modernos aí, Maver, um tecelão vira 25, 30 teares, virando 1.300 batidas por minuto. Eu vejo a diferença. Meu Deus. Então, a concorrência foi muito desleal e foi obrigada as empresas se modernizarem rapidamente. Você falou uma coisa Só que não tinha dinheiro. Então, exatamente. Se o governo tivesse abrido esse mercado, mas um período, com 5 anos, falou: você tem 5 anos para você modernizar, se preparar para se modernizar tecnologicamente, a sua máquina, a sua forma de agir, sua forma de trabalhar. Aí a pessoa se ia se adaptando e aí não sofreu o impacto tão cruel como sofreu. Faltou planejamento. Planejamento, uma atitude irresponsável na época. E foi do Collor mesmo. Tudo isso. E aí começamos a briga, né? Aí começamos nem a briga com as empresas, que aí as empresas, o sindicato patronal representando as empresas e o sindicato dos trabalhadores representando os trabalhadores, começou a se unir em defesa do setor. Aí... Era o emprego dele que estava em jogo? Exatamente, o emprego. Não adianta. Fala para mim, você tira o empresário da jogada, quem que você vai tirar primeiro? Um monte de funcionário, punhada de funcionário. Então você tem que trabalhar, os dois têm que trabalhar junto. Tanto que hoje a empresa, o funcionário é a empresa. Se a empresa não tiver uma noção que o funcionário faz parte da empresa, né, fica difícil. E aí começamos a fazer um movimento em defesa do setor têxtil. Em 1993, fomos para Brasília, né? Fomos para Brasília para trabalhar lá com as autoridades lá em cima, em Brasília, para poder ajudar o nosso setor, o setor aqui, o setor nosso estadual, mas regional, que é o que pegava mais, porque aqui a nossa região representava 85% dos tecidos planos, você sabe disso, né? 85%. Foi por isso que a Americana cresceu demais, né? Princesa Tecelã, chegou a ter o título de Princesa Tecelã, né? Aí, quando foi em 1995, todo mundo lembra daquela paralisação na Anhanguera, onde foi uma guerra... Você tomou borrachada lá, Pericinho? Eu não tomei porque eu fiquei no som coordenando Ele se escondeu, tá vendo? Mas conta, porque eu falei borrachada, mas por que tomou borrachada? Conta aí. Exatamente, não, mas quem invadiu realmente a pista lá, a Anhanguera. Nossa, a polícia desceu a ripa, inclusive o próprio prefeito na época de Americana, Frederico Paulo Miller, apanhou que nem gente grande, cara. Apanhou que nem gente grande. É uma expressão que viu? E foi gente para o hospital com borrachada na cabeça, com bomba de efeito de gás lacrimogêneo que acertou a cabeça, rachou a cabeça. Deus. Foi um caos. Defendendo o setor, apanhamos defendendo um setor, cara. E, bom, eu não preciso falar quem que era o comandante lá, que depois virou vereador em Americana, né? Virou vereador em defesa dos pobres, do trabalhador. Entendeu? Mas faz parte, era o momento, ele estava cumprindo o papel dele. Então, aí começou a melhorar, deu uma estancada. Aí já as empresas começaram também a se modernizarem, né? Modernizarem. E aí começou a melhorar um pouco o setor. Em 95, só em Santa Bárbara do Oeste, né, tínhamos 6 mil trabalhadores. Veio para 2.500. Caramba! Só em Americana, só em Santa Bárbara. 70%. Exatamente. Perdeu. Veio para 2.500 trabalhadores.
começou a ganhar força de novo depois dessa nossa luta aí, que aí começou uma Canatiba melhorar a tecnologia, começou outra empresa a modernizar, começou a contratar, né? E aí começou a melhorar um pouco. Só que quando foi em 2006, paralisamos novamente a Anhanguera. Só que aí foi uma paralisação consciente, conversada, dialogada, não teve planejada. E por quê? Porque começou a vir, até 95, 96, 97, só vinha o tecido. Depois, a partir de 2000, 2001, 2002, começou a vir o tecido pronto. Confeccionado. E aí começou a quebrar toda a cadeia brasileira aqui, do setor têxtil. Paralisamos novamente a Anhanguera. Aí foi tudo, graças a Deus, foi tudo bem, não foi pancadaria, não foi nada. Limpamos a pista em 20 minutos, mas fizemos esse movimento. Em 2006 também nós fizemos um movimento na Praça da Sé em defesa da salvaguarda do setor têxtil. 2006. Né? Fizemos um movimento... Buscava para redução de imposto. Isso, uma salvaguarda do setor. Criar mecanismos, criar leis para poder... Tem competitividade. Competitividade, né? Não ser uma competitividade... Desleal, né? E aí foi, né? Fizemos mais esse movimento. Surgiu uma feira lá no centro de São Paulo, uma feira Goat Show. Você se lembra dessa feira? Eu lembro. Uma feira Goat Show. Aí, quando nós descobrimos que era uma feira chinesa, nós reunimos novamente os empresários, trabalhadores, amontoamos gente lá, fomos ônibus para São Paulo e acabamos com essa feira Goat Show. Às vezes as pessoas pensam, né? O cara é sindicalista, não sei o quê, mas faz parte de uma história maravilhosa. Defende a categoria. Aqui em Santa Bárbara defendia 6 mil funcionários. Exatamente. E essa história é importantíssima, porque muita gente dependia disso, né? Muitas famílias dependiam disso. Exatamente. Era o emprego, exatamente. Né? O sustento da família. Muitos dependiam só daquele emprego. Tanto que nessa época, se não tivesse uma intervenção da forma como teve do chinês aqui para o Brasil, o pai levava o filho para trabalhar na tecelagem. Ele levava o filho e ia aprender tecelão, daí a pouco ele era contramestre, ele está arrumando a vidinha dele já como contramestre, que é um salarinho bom contramestre. Até 8 tecelão hoje ganha um salário razoável. Né? Então, depois, aí caiu o interesse das pessoas trabalhar no setor têxtil, porque ele não conseguia mais se programar para fazer um empréstimo de uma casa, de um carro. Aí ele começou a buscar outras categorias, buscar outra forma de sobrevivência. Hoje ele estava com muita dificuldade de incentivo para entrar nessa área do setor têxtil. Tá muito dificuldade. Até porque essa geração TI também, né, que gosta muito do trabalho ligado à área de tecnologia, eles, né, veem o emprego têxtil como não é aquilo que ele busca. Não é o foco dele. Não é o foco dele. Depois de tudo isso, você partiu para o lado político também. Isso. Né? Por quê? Desde 96, depois daquela briga toda lá em 95, na paralisação da Anhanguera, aquela luta em defesa do setor têxtil, eu descobri que você só resolve o problema de uma categoria através da política. Não adianta você matar aqui se lá na política, os políticos lá em cima não te ajudam com norma, com leis, com projetos em defesa do setor têxtil, aumentar a importação do produto para ter uma concorrência leal. Então, eu descobri que tinha que estar envolvido na política, né, para você poder ajudar o setor têxtil, como dirigente sindical, mas também na política também. E aí eu comecei a entrar na política em 96. 96 foi, acho que na candidatura, acho que do Álvaro, foi do Álvaro Correia, que eu acho que ele ganhou. Saudoso Álvaro Correia. Saudoso Álvaro Correia. Aí, eu lembro que tive... Eu fui vereador no mandato dele. Eu era primeiro suplente, eu assumi um período do mandato dele. Como vereador. Professor Álvaro, gente. Foi meu professor também. E aí, em 2000, não foi eleito, tive 300 votos, mas com essa loucura toda aí, teve 300 votos. Depois de 2000, voltei novamente a candidatar. Que 300 votos era muito voto. Não, na época a cidade ainda era pequena, não era assim tão grande, era voto pra caramba. E aí, em 2000, voltei novamente, tive 400
279 votos. Dobrou, aumentou 50% a votação. Mas mesmo assim não consegui eleger. Mas só de tal fato no meio da política, envolvido com a política, você já tem uma ferramenta a mais para defender uma categoria, defender uma cidade, enfim, né? Aí 2004 acho que já foi do Adilson Basso, né? 2000 e 2004 foi o Álvaro. De 2005 a 2008, Zé Maria. Foi. Aí eu tive 672 votos de novo. Ué, mas foi subindo. Bom. Isso foi reconhecimento, só foi aumentando, né? Aí, em 2008, novamente entramos na briga aí para tentar uma vaga de vereadores. 1.632 votos, fiquei primeiro suplente. Assumi, por um período de 8 meses, a cadeira do Zeca Gonçalves, quando ele saiu para ir para a Secretaria de Meio Ambiente. Acho que você saiu, ele entrou no seu... Foi, ele que me sucedeu na Secretaria do Meio Ambiente. Daí, nesse período, assumi um período de 8 meses. Não sei o que deu na cabeça dele, inventou de voltar para trás para assumir a cadeira dele. Eu perdi minha cadeira, sentei no chão. Mas eu fico feliz que naquele período de 8 meses, eu tive 2 leis em minha autoria que hoje eu encontro pessoas na rua, ele para conversar comigo para agradecer um projeto que virou lei que chama-se dislexia. Muito importante. Que é um distúrbio de aprendizagem quando a criança tem dificuldade, tem uma patologia, tem dificuldade de aprendizagem. Então a lei permitiu, a lei de número 1 no Brasil. A lei de número 1 no Brasil foi a minha lei 3.478/2009, aqui em Santa Bárbara do Oeste, aonde que disciplinou na área de educação essas crianças com esse problema, com essa situação, né? E a segunda? E a segunda foi o aproveitamento do óleo de fritura. Parece uma brincadeira, né? O óleo de fritura, pô, que projeto é esse? Sinceramente, foi um projeto, transformou em lei, que hoje virou um comércio. Para fazer sabão, não é? Faz sabão, faz pasta de dente, faz óleo biodiesel. É o melhor sabão que existe para lavar louça. Exatamente. E o que é mais... Na roça, lá em Mombuca, lá naquela época, era só sabão de soda. E o que é mais interessante, Ronaldo... Não é só lá, não, viu? Até hoje minha mãe faz isso aí. Referência da cidade dele. Sabão que foi fantástico. Mas o que é mais importante é que esse óleo não vai mais no ralo, solo. No esgoto. Ia no esgoto para estação de tratamento. E tem aliás, é um absurdo a quantidade de água que você precisa para fazer o tratamento. E fora o que ele provoca, entupimento de esgoto, um monte de problema. Então, foi 2 leis muito interessantes que a cidade hoje é notada por essas 2 leis. E virou comércio, né? Virou um comércio. Mas que virou um comércio. Mas que bom, porque tem gente que ganha um dinheirinho mais uma oportunidade. Óleo de fritura aí na rua. Tem competição em escola, quem levava mais óleo na escola, você entendeu? Ganhava prêmio. Então foi movimentado por esse projeto aí, né? E hoje, cada vez que eu encontro uma picape com som pedindo óleo aí, que eu estou conversando com uma pessoa, falou, você está vendo esse cidadão aí? Essa lei que permitiu esse cidadão estar aí é uma lei do Perecim aqui. E aí depois você virou vereador de verdade, você ganhou uma eleição. Exatamente. Eu virei em 2016. Aí, novamente, com 1.065 votos, virei um vereador eleito. E contar a história, ninguém vai acreditar. Eu empatei com um jovem de 28 anos. E hoje ele é vereador, né, o TK? Hoje ele é vereador. Eu empatei com ele, mas eu levei a melhor pela minha idade. Por eu ser mais velho. Você sabe, assim, que eu o Rubens Cunha também foi mais ou menos isso. Mas você sabe que eu tive um mandato, quando eu fui o suplente que eu assumi no governo do Álvaro, eu perdi a eleição por 4 votos. E achei um absurdo. Aquilo eu fiquei muito triste, porque foi a primeira eleição eletrônica
E o meu partido falou, não, nós vamos seguir a lei, não tem boca de urna, não tem papel no chão. Então, no dia da eleição, não tinha nem um papelzinho meu no chão, não tinha nem ninguém fazendo uma boca de urna. E ele, vamos fazer. Eu falei, não vou fazer porque eu não quero nem um amigo meu envolvido em confusão por causa de eleição. Né? Porque a gente tinha tido outras experiências com outros companheiros, com outros amigos. Sim. Né? Então, não quero isso para um parente meu, para um amigo meu. E aí veio o resultado. Perdi a eleição por 4 votos e fiquei muito triste, muito chateado. Mas quando eu fiquei sabendo que o Tecazinho perdeu por 1 voto, que empatou com o Sei e perdeu a eleição, esse foi pior do que eu. Empatou, né? Empatou. Então, mas poderia um dos parentes dele votar para ele. E tem um dos parentes dele que ele falou pra mim que não votou em mim. Não. Verdade. Não. Vamos editar isso. É um menino bom. Vamos ter que trazer ele aqui para falar. Oh, meu Deus do céu. É uma história que é legal contar. Porque ele não conseguiu ter acesso ao material dele. Você talvez não chegou, inexperiente, alguma coisa, não chegou o material para ele. Aí eu cheguei com o material, ele falou, tá bom. Show de bola. Tá junto na mesma chapa lá, vamos votar lá, vamos ajudar a Santa Bárbara. E aí foram 4 anos de trabalho. Foram 4 anos de trabalho. Aí teve várias leis de minha autoria, que uma delas que marcou e está marcando profundamente é a lei do banco de leite materno. Esse foi uma outra tacada que foi para valer mesmo. A mulher que tem uma criança que tem sobra de leite, ela vai e doa o leite materno. E aquela que não tem leite, ela pode ir lá e buscar, fazer o cadastro, ir lá e buscar esse leite e amamentar a criança, dar leite para a criança, um leite materno. Show de bola. Foi mais uma tacada de mestre. E né? O colostro é importantíssimo para o recém-nascido. Não, o leite materno, você sabe que o leite materno é o melhor alimento do mundo, né? Exatamente. E tem outro projeto meu que virou lei e que não foram colocados em prática ainda, é a pintura dos pés de radares de amarelo e preto. Porque muitos radares... Quero ver os caras fazer isso. Muitos radares, quando foram instalados, a árvore era pequena. Ela cresceu, escondeu o radar. Então, aí falou, vamos fazer um projeto de pintar o pezinho embaixo e aí só se vê que tem um radar ou tem alguma coisa ali. Então, mas não se liga que... Sinal de alerta. Quero ver o pessoal fazer isso. E tem um projeto que transformou em lei, que é muito engraçado, né? A turma até zoa. Até o próprio, tem um vereador do meu partido que zoou comigo um dia na tribuna lá por causa desse projeto do perdão. Por que ele nasceu no projeto do perdão, da pessoa perdoar? Surgiu por causa daquele caso do filho da Keiko Ota, lá em São Paulo, que ela perdoou o assassino que matou o filho dela. Então, eu acho que é uma demonstração, se não é religiosa, mas uma demonstração divina, uma coisa que se sente bem perdoar, para você também viver bem, porque se você também não perdoa, você fica angustiado com o ódio da pessoa, né? Isso faz mal só para a gente. Então, eu criei essa lei, né? A lei do perdão, né? A lei do perdão. E foi motivo até de zoeira das pessoas, né? Qualquer coisa, se cometer um erro, fala para o Perecim lá. Você entendeu? E também tem outro projeto que transformou em lei também, que é um dia sem carro, em defesa do meio ambiente e da camada de ozônio. Um dia em junho, acho que é 5 de junho, né? Todo mundo ou ir de transporte coletivo, bicicleta, a pé, quando dá para ir a pé, para diminuir a poluição, para diminuir o problema na camada de ozônio. Então Se todo mundo fizer a sua parte, isso funciona. Então que chegou um momento que tinha... Porque também tem uma tendência, as pessoas acabam cobrando, faz essa lei, vamos proteger. Teve um momento que teve vários temas, né, que criavam umas leis temáticas e tal. Leis, às vezes, que já da própria cultura do ser humano, né, já está na prática do dia a dia.
né? Mas eu lembro dessa sua lei do perdão, ela foi virou zoeira. Vira marca, né? Vira marca. Mas é muito interessante isso. Mas faz parte da história. Faz parte da história e você marca, porque todo mundo pede perdão lá, fala pro Perecim. Mas é que também, você sabe, você foi vereador também, Adegas, é que o vereador, ele não pode fazer um projeto que onere os cofres públicos. Então, ele tem que fazer um projeto que adequa com aquilo que ele pode fazer, né? Que ele pode fazer. E aí, é difícil, porque todo projeto tem custo, né? Mas você sabe que isso, Cláudio, isso é uma característica do vereador, que o próprio cidadão embutiu isso, fez com que o vereador fizesse essa confusão do papel do vereador. Ele não executa, ele... Não, na verdade, legisla. O papel do vereador de fiscalização do executivo e de legislar, entendeu? Ele deixou de ser cumprir esse papel de legislador, de fiscalizador do executivo, e ele passou a ser o agente que fala entre o cidadão e a prefeitura municipal. Ele virou, por quê? Porque ele está lá na ponta. O vereador mora lá no bairro, então o cidadão tem mais acesso ao vereador, e o cidadão faz essa confusão porque ele não sabe que o papel do vereador ele acha que fiscalizar, ele acha que o vereador tem que resolver o problema dele. O vereador tem que resolver o problema dele. E automaticamente... Alguns conseguem, né? Alguns conseguem, mas automaticamente, com o tempo, o próprio vereador também viu isso como uma moeda de troca. Opa, se eu resolver esse problema, eu vou ter, na minha eleição, um cabo eleitoral, e aí criou essa relação, e há essa confusão entre o eleitorado e o mandatário, de qual é a função de fato do mandatário, do legislador no caso, né? E isso ocorreu nessa situação. Ocorreu. Que aí os vereadores acabam fazendo leis e projetos que são inconstitucionais ou que têm vícios de iniciativa, porque gera despesa para o município e não é essa a função do vereador. A gente tá no final do programa, então, se você lembrar de mais alguma coisa, esse é o momento. Estamos finalizando o programa e, nossa, é fantástico quando a gente levanta coisas, né, que vão ficar gravadas e vão ser úteis para muita gente lá na frente. Isso é muito bacana. E você, Perecim, tem uma história maravilhosa mesmo em Santa Bárbara do Oeste. Isso é muito bacana. A luta, essa luta sindical, né? É que quando fala em sindical já começa a misturar as coisas, mas você não lutou só para o trabalhador, né? Pelo que eu estou entendendo, você lutou para a classe. Sim, né? A categoria. A categoria, não só a categoria, mas a classe empresarial também. Sim. Né? Isso é muito bom. Quando falo em categoria, falo a parte capital e trabalho, entendeu? O capital de cada categoria. Não dá para dividir, né? Não dá, não tem como. Não existe trabalho sem capital. Não, e não existe o capital sem o trabalho. Não existe. Oxalá se um dia a tecnologia vier de uma certa forma, não precisa mais mão de obra. Aí vamos discursar diferente, né? Para finalizar, o que é que marcou mais nos 4 anos do vereador Cláudio Perecim? Eu acho que mais ou menos já deu para perceber o que foi a luta nos projetos, tanto da deslexia, do aproveitamento do óleo, do banco de leite materno, do banco de leite materno, enfim, foram bastante itens que foram colocados no meu currículo, que hoje eu sinto orgulho dele. E eu gosto da política, porque da política eu consigo fazer algo a mais para um povo sofrido, um povo que precisa de pessoas sérias, de pessoas que têm projeto, de pessoas que buscam ajudar quem precisa. Eu sinto até nessa última eleição de 2020, não consegui a eleição por 40 votos, não consegui ocupar uma cadeira, porque foi um período pandemia, né? Da pandemia, onde que os meus eleitores, que são os eleitores aposentados, as pessoas de meia idade para frente,
praticamente não foram para as urnas para votar, né? Então, e aí eu tive problema da somatória de voto, tanto que de 1.065 veio para 927. Que é bastante voto. Que é bastante voto. Então, mesmo assim, eu agradeço a todas as pessoas que me votaram, e, enfim, a todos os barbarenses que me ajudaram. Então, hoje você é o primeiro suplente. Eu sou o primeiro suplente hoje. Sou o primeiro suplente. De duas cadeiras. De duas cadeiras. Sim. Parabéns. Obrigado por você ter vindo. Você vai levar de presente aqui do nosso Pod SBO a sua caneca. Né? Para você também guardar na sua prateleira lá e falar: participei do Pod SBO junto com a Adega, junto com o Ronaldo dos Reis. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Ronaldo. A gente já está junto há bom tempo trabalhando. Eu era até diretor da CISB, representando a entidade também. Obrigado, Adega, que nós estamos juntos pensando, trabalhando para Santa Bárbara do Oeste. Ser uma Santa Bárbara diferente, uma gestão diferente, e para isso que nós precisamos formar grupo, pessoas que não pensem no interesse do bolso, mas que pensem no interesse das pessoas, que essa é a política. A arte da política é você fazer algo em benefício de uma população, não é visar só o interesse particular, mas o interesse coletivo de uma cidade, de um povo que espera isso, que espera da política. Adegas, mais Perecinho, que eu queria... Mais um, né, Ronaldo? Mais um, fechando mais um programa aqui no Pod. Mas, Perecinho, para mim sempre foi uma gratidão muito... Tá em muitos momentos dessa construção da nossa sociedade aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu, como fui diretor junto com você na associação comercial, você tem um papel fundamental na defesa do trabalhador do setor têxtil de Santa Bárbara do Oeste. A sua vida política sindical e política partidária e representando também na associação comercial, sempre teve um papel muito importante. Você sempre teve lá à disposição. E é isso que faz a diferença da nossa sociedade. Uma grande sociedade só constrói com pessoas que têm o dom de se doar, de servir. E você sendo presidente do sindicato ou membro do sindicato têxtil, diretor da CISB, vereador, você se doou para a nossa cidade. E isso foi muito importante e continua sendo importante. Porque não paramos aí, né, meu amigo? A história não parou. Nós vamos continuar fazendo história. Muita coisa a fazer pela nossa cidade. Obrigado, viu, Perecinho? Obrigado. Para encerrar, não existe idade. O que existe é pessoa não interessada em progredir e fazer algo para as pessoas. Perfeitamente. O espírito sempre tem que estar jovem, essa é a realidade. Estamos encerrando mais um Pod SBO. Falamos hoje com Cláudio Perecim, nosso querido Adega Júnior, e eu, Ronaldo dos Reis, que desejo a todos um grande abraço. Até o próximo Pod SBO.